Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão aqui nas plataformas digitais do Estadão, em parceria com a Deloitte. Hoje, mais uma vez, em pauta reforma tributária. É a nossa segunda live sobre o tema. Eu lembro a você que a primeira pode ser assistida, está disponível aí nas plataformas do Estadão. Nesta transmissão de hoje, nós vamos destacar muitos outros pontos de atenção sobre esse assunto, a reforma tributária, que vem ganhando muita força, corpo, muita dimensão nas empresas, os impactos diretos nas organizações e suas operações no Brasil, a questão também das leis complementares, da necessária unificação dessas regulamentações para que sejam evitadas transposições dos sistemas e tecnologias também, pontos aí tão necessários para uma adaptação mais suave diante de tantas regras novas, tantas nuances. Vamos falar também dos prazos. Muitos especialistas consideram esses prazos escassos. Lembrando que os próximos 7 anos serão destinados à adaptação das empresas, de todo o cenário de negócios. A adaptação começa em 2026, durante um tempo. Os dois sistemas tributários, o atual e o novo, vão conviver lado a lado. Tem também esse ponto de atenção. Ainda muitos outros itens, outros pontos como exceções, tem muitas dúvidas aí sobre novos formatos de documentos fiscais e outras nuances dessa reforma que vem gerando incertezas em muitos ambientes corporativos. Esses temas todos vêm sendo destrinchados e discutidos por diferentes grupos de trabalho que atuam no Congresso Nacional, outras entidades também, o que também se impõe como um desafio. Cada um deles cuida de um pedacinho da reforma, com regras, prazos diferentes, mas lá na frente são temas que irão se interconectar. Para conversar sobre esses assuntos, eu recebo hoje, aqui nessa transmissão no Estadão, o Ednilson Apolinário, diretor de produtos e conteúdo para o segmento corporativo da Thomson Reuters, a Zabeta Macarini, diretora executiva do Grupo de Estudos Tributários Aplicados, o GETAP, e o Guilherme Giglio, sócio de consultoria tributária da Deloitte. Boa tarde a vocês todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo também a você, as boas-vindas também a você que está nos acompanhando. Eu sou o jornalista Daniel Gonzalez e vou conduzir essa conversa. Começando com o Guilherme. Guilherme, boa tarde. O novo modelo de tributação vai trazer impactos significativos para os contribuintes que operam no Brasil. Queria que você, para abrir essa nossa transmissão, falasse um pouco, que entende que sejam os pontos principais, os principais impactos a serem considerados pelos contribuintes. Bem-vindo, Guilherme. Olá, Daniel. Boa tarde, Zabeta. Boa tarde, Nilson. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite. Daniel, essa reforma, ela, na minha visão, é a maior mudança que a gente tem no nosso ordenamento tributário desde a Constituição de 88, quiçá a principal alteração que a gente tem na história, né? A gente tem uma mudança grande aí, uma mudança estrutural que está por vir aí. Eu entendo que é a principal mudança que a gente tem na nossa história. E por quê? A gente tem novos tributos que vêm aí, né? A CBS, o IBS, 2 IVAs, bases amplas, não cumulatividade plena, diferente daquilo que a gente tem hoje no nosso ambiente, o imposto seletivo, que deve afetar aí uma parte dos contribuintes, e eles vêm para substituir os principais tributos que a gente tem no consumo, os principais tributos indiretos, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS. Bom, a gente está falando aqui de impacto que vai direto aí na carga tributária das empresas. Impacto direto em preços, então, estratégia de precificação. Mas não só isso, é muito mais do que isso. A gente está falando de impactos operacionais mesmo, estruturais, porque a reforma ela propõe o fim dos incentivos fiscais. E uma outra mudança muito significativa. O imposto ele passa a ser devido para o destino, onde o consumo onde acontece o consumo da mercadoria ou do serviço, ou seja, pouco importa onde as empresas estejam localizadas, o tributo vai para onde está o cliente dessas empresas. Então, isso muda completamente a lógica de muitas empresas de fazer negócio. Então, elas vão ter que olhar para a melhor estrutura geográfica, melhor posicionamento, próximo de fornecedores, próximo de clientes, vai demandar uma revisão da malha logística, uma discussão se eu estou produzindo da forma mais eficiente, né?
porque agora o imposto não é mais um fator determinante, sim a eficiência em si da operação. E, além disso, os impactos que a gente sempre tem quando tem uma mudança tributária aqui no Brasil, que a gente já está relativamente acostumado, né? A gente está falando aí de impacto grande do ponto de vista de IRPs, regras fiscais, sistemas fiscais, é um novo modelo de apuração, é uma nova metodologia, são novas obrigações que surgem, e isso impacta não só lá o TI da empresa ou a área tributária, isso vai impactar compras, vai impactar produção, vai impactar logística, vai impactar vendas, enfim, o que a gente pode antecipar, né, a despeito de ainda estarmos discutindo as leis complementares que vem por aí, o que a gente já pode antecipar é que todas as empresas vão sofrer um impacto profundo e tem que estar preparado para isso. Sem dúvida nenhuma. Eu perdi a conta de tanto ponto, tanto impacto, dentre os quais você elencou muito bem aí, Guilherme. Realmente é muita coisa, muita nuance. E, Zabeta, agora passando a palavra para você, o Guilherme trouxe aí a questão, na resposta dele, das leis complementares. E já são 20 grupos de trabalho hoje discutindo essas leis complementares, só que elas necessitam de uma coordenação, uma unificação, para que sejam evitadas, por exemplo, transposições entre diferentes instâncias da administração pública, para que seja atingido o objetivo da reforma, que no fim das contas é a simplificação do ambiente tributário, a redução dos contenciosos, dando mais segurança jurídica até mesmo aí para as organizações. Como que isso vem ocorrendo, esse trabalho desses 20 grupos? Queria que você nos desse exemplos dos principais desafios que se impõem, se colocam nesse momento. Zabeta, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gílio. Boa tarde, Edmilson. É um prazer estar aqui com vocês, né? A pergunta que você fez, eu precisaria de um pouco mais de tempo para responder, né? Mas sintetizando um pouco, Daniel, veja, não são só 20 agora, tem mais 20 com 20, eles estão se duplicando os grupos, né? Faz todo sentido, como o Gílio colocou e colocou perfeitamente, é uma reforma histórica, né? Que vai aí no núcleo da tributação do consumo, trocando vários tributos, enfim, ela é extremamente desafiadora. Portanto, o prazo, né, que a gente tem nas leis complementares é bastante curto, e foi criado todos esses grupos de trabalho justamente para que você possa implementar e criar todas as bases que vão compor essas leis complementares. O que quer dizer isso, né? Você tem que estabelecer todo um novo ordenamento. O Gílio colocou bem, muda absolutamente tudo, não só para as empresas, ele colocou muito bem para o lado das empresas, mas também para o lado do fisco, né? Porque esse novo modelo impõe você unificar procedimentos, unificar a forma de tributação de estados, municípios e União. Então, apesar da gente ter criado, né, o IVA demanda essa união, nós temos 2 IVAs, né? Mas de qualquer maneira eles unificam a tributação, por exemplo, de estados e municípios e também da própria União, eliminando tributos e simplificando em um só. Na prática, o que acontece nesses grupos de trabalho? É justamente isso que eles estão se debruçando, né? Porque 20 grupos de trabalho, a legislação complementar é enorme, ela tem que abarcar absolutamente todos os pontos da própria tributação, mas também da parte da administração do Estado. Como vai ser cobrado, como vai ser restituído, como é que vai ser o contencioso, como vai ser a fiscalização, isso é a parte do governo também, né? Dos fiscos. Então, não só a parte das empresas e dos fiscos. Por isso, os grupos de trabalho estão aí pulando, né? Se proliferando por todas as esferas. A gente tem um grupo de trabalho do governo, né? Que vocês têm visto se movimentando, trabalhando já há bastante tempo, que são os 19 grupos que estão ali sob a batuta do Ministério da Fazenda, né? Que é composto estados, municípios e União. E eles estão focados justamente nisso, já desenhar os principais pontos dessa lei complementar, mas também já tratar dessa parte de toda a administração, como vai funcionar a máquina também da tributação como um todo, né? E por outro lado, como esses grupos são formados, né? Foram formados até, a gente vai talvez discutir um pouquinho mais com pouco tempo, eles se focaram na parte do Estado, né? Então, integrantes desses grupos, a gente tem União, Estados e Municípios, né? E você não tem aí a iniciativa privada num primeiro momento nesses grupos de trabalho. Aí, como reflexo disso, se criaram os 20 grupos de trabalho também no Congresso Nacional para se debater
todos os pontos do lado da sociedade, né, do lado dos contribuintes. Então, é um momento onde a gente tem grupos de trabalho funcionando, os desafios, né, que foi o que você me perguntou. É muito tema, muito assunto, de uma vez só. As leis complementares têm que criar todo o ordenamento, né? Todo o ordenamento jurídico numa norma clara, definindo princípios, objetivos, o mais coeso, né, e aplicável possível. Então, é muito assunto, muito tema, muito detalhe. Está se trabalhando 24 horas, eu acho que esse é um ponto que você colocou na pergunta e faz sentido. Um dos grandes desafios é conseguir dar cabo de tudo que tem que ser discutido e alinhado dentro desses grupos de trabalho para conseguir fazer uma lei complementar que vá à votação no Congresso, né? Que seja apresentada para o Congresso num curto espaço de tempo, né? Então, basicamente é isso. Do lado da sociedade, os contribuintes têm discutido, os grupos de trabalho estão levando as suas dúvidas no Congresso e já está se iniciando também um debate em paralelo aí para estar um pouco mais preparado para quando essas leis complementares chegarem, você já ter uma massa crítica da população, né, no Congresso Nacional. Basicamente é isso, Daniel. Os desafios são esses, é muito assunto, pouco tempo, o Brasil inteiro focado nessa reforma do consumo, né? Bem lembrado, 24 horas aí é pouco prazo, né? O prazo é escasso, é curto, pelo menos o prazo que está estabelecido no cronograma aí. Justamente isso que eu queria também perguntar para o Ednilson. Ednilson, sobre o prazo e sobre a questão da adaptação digital também, né? As leis complementares e demais normas regulamentadoras irão trazer mais desafios quanto a prazos. É necessário que elas estejam prontas o mais rapidamente possível, como a Zabeta comentou aí muito bem, porque isso vai impactar também diretamente na questão da adaptação, implementação de sistemas, de tecnologias que as empresas terão que fazer, terão que buscar. Quais que serão os principais pontos de atenção, na sua visão, Ednilson, nessa adaptação digital? Quais serão os principais desafios em se falando de tecnologia? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Daniel. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Guilherme, também com a querida Zabeta. Sem dúvida, prazo. Ou seja, quando a gente fala em uma mudança dessa dimensão, a gente precisa refletir em implementação e prazo. E, sem dúvida, acho que aqui a primeira reflexão que eu trago é que a gente compara esse momento que a gente está passando agora, dessa mudança tão significativa do nosso modelo de tributação de consumo, com aquele meados de 2007, quando a gente teve uma grande mudança no Brasil, que a gente costuma dizer que passamos do analógico para o digital, com a introdução da nota eletrônica e com a introdução do modelo que a gente tem hoje de obrigações acessórias eletrônicas, que é o SPED. Então, naquele momento, tivemos uma mudança considerável, que foi um marco nas áreas tributárias das empresas, de forma geral, no ambiente tributário do Brasil. O Brasil passou a ter um cenário totalmente digital no ambiente tributário. Só que naquele momento, o que a gente viu? A gente viu uma mudança significativa em relação ao que a gente chama de obrigações fiscais acessórias, ou seja, tivemos documentos em papel ficando digital, tivemos apurações que eram feitas de forma em papel, muitas vezes, ou não tão eficientes, totalmente digital. Então, naquele momento, não houve uma mudança em relação às temáticas de tributação, houve uma ruptura em relação às obrigações acessórias, como o contribuinte apresentava e fazia suas apurações e se relacionava com o governo. Nesse momento, nós temos aqui uma mudança significativa do ponto de vista de obrigação acessória, e depois podemos explicar um pouquinho mais esse ponto, mas nós temos juntamente uma mudança de sistema de tributação, ou seja, o que nós não tivemos lá em 2007, a gente vai ter agora, concomitantemente com a mudança das obrigações digitais, ou seja, nós vamos ter um novo cenário, novos tributos, uma nova metodologia. Então, o desafio atual é um desafio, de uma certa forma, maior do que tivemos lá em 2007, porque agora a gente vai acumular as melhorias nas obrigações acessórias digitais, as adaptações necessárias e, ao mesmo tempo, incluir uma nova apuração, uma nova sistemática, uma nova tributação. Então, esse conjunto nos leva a ter uma dimensão que a mudança que estamos vivendo, ela é tão impactante quanto foi lá em 2007. Obviamente que de lá para cá, nós tivemos uma maturidade muito boa. Todas as empresas adequaram seus processos, os sistemas, tanto os ERPs, que trabalham as movimentações de forma geral operacional, quanto as soluções de gestão fiscal tiveram uma evolução muito grande
em relação a esse ambiente tributário digital brasileiro, que, de uma certa forma, o conceito de tributação digital no Brasil é até benchmark para outros países. Obviamente que não o nosso cenário de tributação que era até então, mas o conceito de arrecadação sempre foi benchmark, o Brasil sempre foi o expoente dessa questão de tributação digital. Então, eu vejo aqui que, nesse momento, quando a gente fala de prazo, é fundamental aquilo que a Zabeta e que o Guilherme também acabaram de falar. A gente precisa urgentemente ter a lei complementar. E eu vou um pouco além. A lei complementar, ela vai nos dar aí todo o arquétipo do novo modelo, do ordenamento, vai tratar questões de fatirador, alíquotas e outros elementos que definem aí a nossa matriz de incidência tributária, assim como as exceções. Mas, quando a gente fala em implementação e adoção de um novo modelo, do ponto de vista de tecnologia, a gente precisa de um detalhamento um pouco maior do que esse ainda, que vai ser o desafio, que são basicamente as normas regulamentadoras. Atualmente, essas normas regulamentadoras, elas vêm no âmbito do CONFAS. Então, aqui já vem um primeiro desafio. Agora, a gente não está falando mais de um CONFAS, que antigamente era só os secretários de Fazenda dos estados que definiam, juntamente com o representante da União. Agora, a gente tem um colegiado que também tem as cadeiras dos municípios, ou seja, esse colegiado também é impactado e ele também se posiciona como que vai ser a aplicação dessa alteração no âmbito municipal também. Então, aqui, acho que o que é mandatório nesse momento, para a gente ter a visão de prazo, precisamos ter urgentemente as leis, a lei complementar, ou leis, né, a princípio seria a lei complementar, né, ela definida, e, ao mesmo tempo, todas as normas regulamentadoras, que são essas normas regulamentadoras que trarão o detalhe de como a gente vai operacionalizar, de fato, o novo ordenamento. E aí, dando alguns exemplos bem simples dos desafios que a gente enfrenta aqui nesse momento, em termos de tecnologia. Os nossos atuais documentos fiscais, hoje, eles não contemplam os nossos tributos. Então, o caminho que o fisco vai definir para acomodar o novo ordenamento, ele vai partir por um caminho de eu vou adequar os atuais documentos fiscais ou eu vou criar novos documentos fiscais. Isso é fundamental na hora de se definir o que a gente chama de o roadmap de implementação e adequação ao sistema. Tanto de um modelo quanto no outro modelo, o que vai diferenciar aqui é o tempo de implementação. Se for um modelo em que você mantenha os documentos fiscais atuais e agregue elementos novos do novo ordenamento, esse é um caminho que o prazo é mais curto, porque você não tem tanta mudança estrutural dentro do modelo de negócio de implementação sistêmica. Quando você traz novos modelos de documentos, quando você traz novos meios de apuração em relação ao SPED, por exemplo, aí você tem uma complexidade um pouco maior. Por isso que a definição nesse momento dessa regulamentação, ela é fundamental e ela vai nos dar o norte de um projeto de implementação de adequação ao sistema mais curto ou mais longo. Então, isso é fundamental. Então, ou seja, basicamente o que a gente vê do ponto de vista sistêmico, que nos dá uma visão, a gente tem, de fato, uma maturidade muito boa, muita lição aprendida, ou seja, o que a gente tem hoje de facilidade para implementar um novo modelo, essa facilidade é muito grande. Porém, basicamente, o que a gente precisa hoje seria ter essas definições de notas fiscais, ter as definições dos nossos modelos de apuração e, a partir disso, a gente consolidar aí essa implementação. Perfeito. Deixa eu voltar aqui com a Zabeta. A Zabeta, um ponto bastante importante é o estabelecimento dessa legislação complementar que a gente está falando aqui, clara, que cumpra com o objetivo central da reforma, que é a simplificação do ambiente tributário. Qual que é a sua visão desse processo de discussão das leis complementares e quais são as preocupações principais que vocês têm identificado nas interações com os grupos de trabalho nesse momento? Olha, as discussões são, assim, de toda sorte, né? Hoje, o que a gente tem, né, de goal para a reforma, né? Qual é a promessa que a gente tem aí para a sociedade, né? Como você bem colocou, né, Daniel? Simplificar, dar segurança jurídica, partir para um regime de tributação mais aderente às normas internacionais, né, aos modelos internacionais, e tudo isso é uma mudança muito radical, né? Bastante complexa. O que é a expectativa das empresas, né, dos contribuintes, né? Que essas normas que estão sendo editadas, e o Ednilson falou muito bem, não só a lei complementar, mas as leis que vão ser, todos os regulamentos que vão ser
editados posteriormente, eles têm que ser coordenados, eles têm que ser na mesma base, eles vão se aplicar para os mesmos entes tributantes e para os mesmos contribuintes. Qual que é a grande importância disso, né? E tem tudo a ver com a sua pergunta. A gente precisa fazer um ordenamento, nós precisamos construir um ordenamento, né, que você tenha uma aplicação com menos dúvidas, né? Senão a gente vai chegar exatamente nos 5 trilhões de contencioso hoje. Então, assim, o grande é que toda essa legislação que a gente está criando, todos esses prazos, o Ednilson colocou muito bem, toda essa urgência de criar esse arcabouço legislativo é justamente para que você consiga unificar esses conceitos, a forma de gestão, o fato gerador, base de cálculo, e integrar a forma de autuação dos fiscos, né? Hoje a gente tem o fisco federal, estadual, municipal, cada um com as suas legislações, cada um com as suas interpretações das legislações. É exatamente isso, fazer de novo. Senão nós vamos chegar exatamente onde a gente está. A gente tem 27 estados que têm uma quantidade enorme de normas e disposições sobre o CMS diferenciadas, e é o mesmo tributo para os estados, a mesma coisa para os municípios, e dentro da própria União também. Nós temos hoje o PIS e COFINS, que é exemplo de um dos maiores número de edições de normas que a gente tem. Então, acho que um grande gol, que essa grande expectativa, e é por isso que a gente faz toda essa mudança, é de que você tenha essas legislações organizadas de uma maneira coordenada, unificar princípios básicos iguais para os 3 entes tributantes, é um desafio bastante grande, e que todo o ordenamento para baixo esteja coordenado nesse sentido, porque senão, como o Ednilson falou, na hora que você vai lançar nota, criar os sistemas, etc., é o caos que a gente tem hoje, né? Então, essa é a grande promessa da reforma, né? A grande expectativa dos contribuintes. Alguns setores nem estão tão preocupados com a carga tributária em si, porque se sabe que pode até ser que a gente vai ter setores que vão ter aumento de carga, outros que não, enfim, isso faz parte da mudança, mas o que a gente não pode de jeito nenhum abrir mão aqui é justamente desse sistema coordenado com princípios que não gerem tanto contencioso. O Brasil é campeão de contencioso no mundo todo, né? Tem trilhões envolvidos, isso gera uma insegurança para os contribuintes e para o fisco absurdo, não tem previsibilidade de arrecadação, você não tem previsibilidade se você tributa de uma determinada maneira ou não, você continua tendo que contratar advogados para entrar com ações judiciais, então isso é muito complexo, né? Por isso que toda essa integração, ela é muito relevante e o prazo é muito curto, né? Como o Ednilson falou, é um prazo curto para se fazer tudo isso, né? Mas a grande expectativa é que eles sejam coordenados e unificados, né? E não bastasse o prazo curto, eu vou encaminhar a próxima pergunta aqui para o Guilherme Gil. Não bastasse o prazo curto e esse monte de coisas que devem ser feitas, analisadas durante a transição, que vai começar em 2026, as empresas ainda deverão conviver com o modelo atual e com o modelo dos novos tributos ao mesmo tempo, os 2 sistemas. Na sua visão, Gílio, isso vai impor desafios adicionais às corporações? O que você imagina do ponto de vista prático sobre esse período de transição aí, que vai ser difícil? Daniel, esse acho que é um dos pontos mais sensíveis aí e discutíveis, né? Eu, particularmente, acho que é um período longo, mas não teria como ser diferente. E por que a gente está vislumbrando um desafio enorme? Porque os contribuintes eles vão ter que lidar com o modelo atual e introduzir os novos tributos a partir de 2026 já. Janeiro de 2026 já tem CBS e já tem IBS. Ainda que a gente esteja falando de alíquotas testes, né, 0,1 e 0,9, fato é que o contribuinte vai ter que estar preparado para apurar, calcular, recolher, declarar os novos impostos, mantendo a rotina fiscal atual. Então, esse período, sem sombra de dúvidas, é o que mais preocupa os contribuintes. Para ter uma ideia, né, indo direto ao seu ponto, de forma bem prática, a gente tem uma pesquisa que a gente faz anualmente, que é a Tex do Amanhã, que mostra aí uma fotografia do ambiente, tendências, etc. Inclusive, queria aproveitar aqui para convidar todos a participarem. A gente começou agora a fazer a pesquisa do ano de 2004, em breve ela deve ser lançada, mas a gente conta com a participação de todos. Mas a pesquisa ela mostra para a gente que as empresas no Brasil podem gastar até 44 mil horas por ano com gestão tributária. É muita coisa, tem um custo muito alto vinculado a isso. Durante a fase de transição, infelizmente,
essa demanda deve ser ainda maior. Porque se a gente está falando de manutenção dos tributos atuais, implementação dos novos de forma gradual, ano após ano eu vou ter que ajustar os meus sistemas para incorporar alíquotas novas, reduzir alíquotas atuais, extinguir os incentivos fiscais, e eu só vou rodar 100% no novo modelo em 2033. Então, infelizmente, o que a gente enxerga é que esse período de transição vai ser muito desafiador e vai demandar, sim, mais tempo do que o usual para as empresas aí na gestão tributária. Muito bem, eu vou passar aqui novamente para o Ednilson. Ednilson, muitas das novas regras trazidas pela reforma vão requerer tecnologias que funcionem com muita precisão para que sejam cumpridos prazos, o atendimento, como o Gílio acabou de comentar, aí, dos 2 regimes tributários durante o período de transição. Por exemplo, devolução de valores recolhidos, a gente pode citar o split payment do IVA, enfim, tem muitos pontos. De forma geral, as empresas de tecnologia já têm soluções fáceis, já dispõem dessas soluções fáceis, entre aspas, de se adaptar para esses casos. Como e onde essas mudanças devem ser feitas? Legal, Daniel. Acho que eu até adiantei um pouquinho atrás, né? Acho que a gente teve uma curva de maturidade muito boa em relação ao SPED. Então, as grandes empresas hoje já têm uma estrutura para avançar e para adequar essas situações. E eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Ou seja, mas de qualquer forma, o processo principal aqui, ele vai desde mudanças no ERP, porque muitas vezes para as pessoas em geral é só mudança de sistema, mas existe um ecossistema, na verdade, que essa alteração é feita. Então, você primeiro altera o ERP, que é onde as transações acontecem, depois você altera as soluções de gestão fiscal, que é onde as obrigações fiscais, toda a apuração é feita nessas soluções fiscais. Aí você tem soluções de mensageria, que envio e retorno de notas. Então, ou seja, você tem alguns componentes, alguns sistemas diferentes envolvidos nesse ecossistema. Mas a maturidade está muito boa, muito boa. Então, vai depender muito da linha que o fisco vai seguir, como eu havia comentado anteriormente. Ele seguindo uma linha de manter o padrão, manter a estrutura atual, tanto de documentação fiscal quanto de SPED, a gente vai ter uma transição mais fácil e vai poder conviver com o sistema antigo, com o sistema novo, como o Guilherme comentou, de uma forma mais tranquila. A não ser que tenha alguma novidade que extrapole muito aquilo que a gente já tem no nosso modelo, nossa estrutura no ambiente eletrônico que a gente já tem hoje. Mas algumas coisas são novas, que a gente já pode sinalizar. Ou seja, um facilitador grande. A maioria das soluções dos grandes RPs, das grandes soluções de gestão fiscal, hoje já são em cloud. Isso é um facilitador enorme na hora de você implementar mudanças, que não é mais o modelo antigo em que você basicamente tinha que entrar em empresa por empresa para fazer a alteração. Hoje em dia, não. Com as soluções em cloud, você ajusta a sua base na solução em cloud e você faz a integração com as empresas. Então, isso já é um facilitador de uma curva de aprendizado para as grandes soluções de gestão fiscal. Um outro ponto, que aí sim é novidade. O que é novidade que vai gerar aqui o desafio? Então, sem dúvida, o split payment é uma grande novidade nesse processo, porque a tomada de crédito, diferentemente do que vem sendo feito hoje, que basicamente basta você olhar a nota fiscal, no caso do ICMS, por exemplo, e você pega aquele valor e toma como crédito. No novo modelo do nosso IVA, esse crédito ele não vai ser feito simplesmente olhando a nota. Ele precisa ter, de fato, a comprovação de pagamento. E aqui a gente entra num conceito novo, ou seja, cada nota fiscal, você vai ter esse valor de IVA a ser pago e já entra num conceito novo, que esse valor a ser pago já vai ser separado da nota, vai ser pago para o governo. Você entra num modelo mais alinhado ao modelo global. Mas esse valor, esse termo aí, split, é justamente porque o valor ele é splitado do valor da operação, você tem um valor apartado do IVA e esse valor apartado tem que ser recolhido. Uhum. A regulamentação dessa forma de recolhimento aqui vai ser fundamental dentro das novas normas, porque se olharmos alguns modelos, vou olhar o modelo, por exemplo, do México. No México, como funciona? Você emite a nota, aí depois, se o pagamento for feito em 3 ou 4 vezes, você só lança o crédito efetivamente quando esse pagamento de fato ocorrer. Então, ou seja, esse modelo, a princípio, é o que o Brasil está sinalizando como parecido. Então, a gente vai entrar aqui num controle, que aí sim é um controle novo, que vai envolver aqui uma análise bem diferenciada, que é você não trabalhar mais com o regime de competência simplesmente, mas olhar o regime de caixa, na medida que esse valor é recolhido, e aí sim você tem um componente de apuração diferente. Então, esse é um ponto novo que tem que ser enfrentado na implementação. Outro ponto é o saldo credor, ou seja, no modelo atual, a gente tem requerimentos extremamente complexos para você ter ressarcimento de saldo credor.
precisamos ver como que vai ser o novo modelo dentro do IVA. Aparentemente, deveria ser um modelo mais simples, mas a gente vai ter essa visão, de fato, quando os requerimentos forem trazidos nas normas regulamentadoras. Temos também algo novo, que são devoluções de impostos. Nós temos devoluções de impostos aqui que vai afetar principalmente as pessoas físicas, né, em relação à cesta básica, energia elétrica para as famílias de baixa renda. Então, nós temos algumas devoluções previstas e não temos ainda a visão de como que esse controle vai ser feito. Então, nós temos aqui alguns temas novos de controle. Eu acho que o ponto de atenção para, no processo de implementação, eu acho que são esses temas novos que, de fato, fazem aqui uma ruptura daquilo que temos hoje no modelo. Então, o foco de atenção fica sendo neles, mas, de forma geral, não esperamos ter mudanças significativas em termos de estrutura daquilo do ambiente tributário em relação à obrigação tributária em si. Então, a gente vê isso de forma muito favorável, esse aprendizado desse ambiente digital tributário que a gente já tem hoje em dia, do ponto de vista de tecnologia. Muito bem, falamos sobre os impactos diretos nas organizações e suas operações no Brasil com a reforma tributária. Eu agradeço aqui a presença do Ednilson Apolinário, que você ouviu aí por último, diretor de produtos e conteúdo para o segmento corporativo da Thomson Reuters. Também estiveram comigo Zabeta Macarini, diretora executiva do GETAP, Grupo de Estudos Tributários Aplicados, e o Guilherme Gílio, sócio de consultoria tributária da Deloitte. Agradeço você também que nos acompanhou nessa transmissão nessa tarde, e eu lembro que essa é a segunda dessa série de lives sobre reforma tributária, fica disponível nas plataformas digitais do Estadão e também Estadão Blue Studio Play, tudo junto.com.br, para você poder ver, compartilhar e aprender mais, saber mais sobre esse tema que certamente vem chamando muita atenção aí, está no top das preocupações nas empresas, nas corporações nesse momento. Muito obrigado a vocês três, muito obrigado a você também que nos acompanhou. Eu, Daniel Gonzalez, também deixo um abraço a vocês todos e nos nossos agradecimentos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.